Grandes conceitos para uma educação adequada. Porque a educação adequada é o fundamento para a continuidade das gerações. O Islã proibiu o casamento de um muçulmano com uma mulher politeísta. Isso ocorre porque a mãe é a primeira professora e a principal fonte do Islã. Se essa mãe ensinar conceitos errados para a criança, o resultado será perda e arrependimento. O papel da mãe é o mais importante e é raro mencionar o gênio no Islã sem estar associado a uma grande mãe que desempenhou um papel no sucesso e destinação de seu filho. E toda vez que eu lembro o papel da mãe e seu entusiasmo em criar seu filho, lembro-me de Ibn Utbah, que Allah esteja satisfeito com ela, e sua famosa frase sobre o seu filho. Muia, que Allah esteja satisfeito com ele, enquanto segurava recém-nascido, que sua mãe o perca se ele não se tornar o líder de seu povo. E ela estava certa, pois ele se tornou um líder e continuou respeitando. E repetindo, eu sou o filho de Hind. E este é Zubair bin al-Awwam, que Allah esteja satisfeito com ele, que foi criado por sua mãe Safia, que Allah esteja satisfeito com ela, uma grande companheira feminina com um tremendo impacto, a contribuição. Dizia que ela dará à luz a um companheiro próximo do mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele, que se destacava entre seus pares. E este é Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, que foi criado sob cuidados de sua mãe Fátima, e ele se tornou íntegro nas mãos da mãe dos crentes, Hadija, que Allah esteja satisfeito com ela, que estava entre as maiores mulheres do mundo. Que educação ele teve? Para se tornar imã e o califa bem guiado que encheu as páginas da história com sabedoria, coragem, força e conhecimento, que Allah esteja satisfeito com ele. E quem pode esquecer a filha de Abu Bakr, com 2 faixas de cintura, Asma, que Allah esteja satisfeito com ela, disse, empurrando seu filho Abdullah para lutar contra Al-Hajj: vá por Allah. Um golpe com uma espada na dignidade é melhor do que um golpe com um chicote nas nádegas. Isso são muitos os exemplos de nobres mães que criaram heróis e líderes, cujos nomes foram contados ao longo das eras do Islã. No entanto, devemos saber que o segredo de seu sucesso está na sua consciência do perigo, do limiar sobre o qual se encontra, em seu amor puro pelo Islã e em sua imensa vontade de apoiá-lo e elevá-lo. O Islã ensinou às mulheres do primeiro século como aderir à honestidade na educação e como ser um modelo para si mesmas, pois isso é a base do sucesso na jornada da criança e na formação de gerações. Abdullah relatou que o profeta, que a paz esteja com ele, veio à nossa casa quando eu era menino. Eu saí para brincar e minha mãe disse: Ó Abdullah, vem aqui, vou te dar algo. O profeta disse: o que você queira dar a ele. E ele disse: tâmaras. O profeta disse: se você não tivesse dado a ele nada, teria sido registrado como uma mentira. Uma educação completa e de referência abrangente. Tenho pesquisado as páginas da educação desde os primeiros dias do Islã e não encontrei negligência em nenhum detalhe importante que o educador deve estar ciente, seja do ponto de vista da educação física, mental ou moral. Omar, que Allah esteja satisfeito com ele, costumava dizer: ensine seus filhos a nadar e incentive-os a andar a cavalo corretamente, refletindo a importância da educação física nessa idade. Ao mesmo tempo, o Islã tornou obrigatório a busca pelo conhecimento, não apenas uma tradição, e é dever de todo muçulmano, homem e mulher,
Sem exceção, quanto ao Alcorão, ele reuniu a moralidade, a sabedoria e a linguagem incapaz de descrever. Dentre os versículos que merecem contemplação, destaca-se que Alá diz sobre os horários que a criança deve pedir permissão: antes da oração ao amanhecer, ao horário da oração, ao meio-dia e após a oração da noite. Esses são os 3 momentos em que a criança deve pedir permissão, e eles são, de fato, os momentos mais importantes do dia para os maridos com a relação à sua privacidade. Sem mencionar o tamanho dos radices e as nobres posições da vida do profeta, que a paz esteja com ele, e seus companheiros, os quais nos substituem por todas as suas referências no campo da educação. Advertência coronárica. Alá subhanahu wa ta'ala diz: ó crentes, salve a si mesmo e suas famílias de um fogo cujo combustível serão homens e pedra. Capítulo O Gado. Alá também elogiou seu profeta Ismael, que a paz esteja com ele, dizendo: e ele costumava ordenar sua família para obedecer a Alá e ter paciência em qualquer aflição que eles encontrassem. E Isaque, que a paz esteja com ele também. Certamente eles eram boas pessoas, de boas ações, juntas, que agradavam a Allah subhanahu wa ta'ala, que obedientes aos mandamentos de Allah. Capítulo 56. Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala diz também: recomendo a Salam a oração para sua família e seja paciente ao instruí-lo, ou seja, a oração. E esses versículos são suficientes para refletir sobre a grandiosidade do Islã nos princípios de educação, cuja base é o medo e a paciência. A arte da persuasão, assim como os predecessores virtuosos dominaram a arte de persuadir as crianças a buscar conhecimento e perseverança. Nudar ibn Sumali narrou: ouvi Ibrahim Adam dizer: meu pai me disse, ó meu filho, busque hadis. Cada hadis que você ouvir e memorizar receberá um din. Comecei a buscar hadis dessa maneira. É um meio eficaz que comprovou atrair a atenção da criança de forma encorajadora, seja para alcançar notas acadêmicas, comprometendo-se com obrigações e orações, seguir comportamento e maneiras adequadas ou corrigir maus hábitos. Nesse sentido, Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, narrou que costumavam levar meninos de professores para cuidá-lo durante o Ramadã e incentivá-lo a fazer através de alimentos deliciosos. A importância de se manter a companhia de estudiosos e pessoas justas. Para garantir uma boa educação para a criança, devemos aderir ao raciocínio que as gerações anteriores aderiram. Quando as crianças aprendiam a acompanharem adultos com boas maneiras, é narrado que Abir ibn Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, passou por um grupo de Corã e disse: ó, que há de errado com vocês? Vocês monopolizaram esses garotinhos? Não façam isso. Abra espaço para eles na reunião. Ouçam-os falar e façam com que eles entendam, pois eles são os jovens de uma tribo que provavelmente serão os anciãos da tribo. E vocês eram jovens de uma tribo e hoje são anciãos da tribo. E Bint Hadi, que Allah tenha misericórdia dele, encorajava os jovens e dizia: não subestimem vocês mesmos por causa da sua idade jovem. Quando Omar ibn foi confrontado com um problema difícil, ele chamava os jovens e o consultava.
seguindo a afiada visão deles. Isso foi provado sobre ele, que Allah esteja satisfeito com ele, devido à sua excepcional visão. Abdala, que Allah esteja satisfeito com ele, também estava envolvido no conselho de consulta, enquanto ele era o mais jovem dos companheiros de idade, que Allah esteja satisfeito com eles, e mostrou grandes interesse em sua opinião. Aqui está um dos segredos que nos trouxe uma geração única, em todos os sentidos da palavra, que recebe conceitos puros e seus grandes efeitos aparecem na primeira oportunidade. Como lemos nos detalhes da história de Omar, quando ele disse: estávamos no local de abastecimento de água, onde as pessoas passavam, e as caravanas passavam por nós. Então, nos lhe perguntávamos sobre o profeta. Ele dizia: ele afirma que Alá o enviou e o inspirou com tal e tal coisa. Então, eu decorava aquelas palavras, como se estivessem gravadas em meu coração. Quando o povo dele se tornou muçulmano e o profeta ordenou que orassem, eles olharam e ninguém conhecia melhor o Alcorão do que eu. Quando recebi aquela palavra das caravanas, eles me apresentaram diante dele quando eu tinha 6 ou 7 anos, narrado por Abu Bakr. Aqui a benção do zelo a aparecer para nós nesta idade. Não devemos ser impotentes em ensinar a criança desde o momento em que ela vê a luz, porque colheremos os frutos dessa educação um dia. A história de Saladin. Se olharmos para a biografia dos heróis na história do Islã, encontraremos muitas situações que chamam para a alegria, como a história de Saladin, que abriu as portas de Jerusalém. Podemos aprender como ele estava empenhado em fornecer meios para estabelecer uma geração forte e saudável, que seria fonte de orgulho para esta humanidade. Nota-se que Saladin estabeleceu uma doação para fornecer às mães de leite necessário para seus filhos. Ele fez um bebedouro com 2 partes em uma das portas das cidades de Damasco, uma parte fluindo com leite e a outra com água misturada com açúcar. As mães vinham 2 vezes por semana para pegar o que seus filhos precisavam de leite e de açúcar. Isso reflete o papel do governador e o do pastor desta humanidade em facilitar a tarefa para as mães, pais e educadores também. Quais são os perigos das babás não muçulmanas? Até mesmo advertências sobre o perigo das babás foram encontradas na herança das primeiras gerações. Ibn Massoud aconselhou a não dar a tarefa de criar criança para as babás, pois elas herdariam suas moralidade e ações. Se Ibn Massoud testemunhasse nosso tempo presente, ele estaria ciente do problema das babás não muçulmanas, criando filhos de muçulmanos, enquanto as mães estão ocupadas perseguindo os prazeres da vida e suas preocupações. Cuidado e amor. Tudo pode ser encontrado na herança de nosso mar, nos fundamentos de uma educação adequada. Não há nada mais bonito do que a situação do profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele, no amor e na preocupação com a segurança das crianças. Um hadith narrado por Ali-Hakma Fátima, que Allah esteja satisfeito com ela, afirma que o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, veio até ela um dia e perguntou: onde estão seus filhos? E ela respondeu: ali os levou. Então o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah esteja sobre ele, foi até eles e o encontrou, brincando em um cocho de água, e encontrou pedacinho de tâmara seca em suas mãos. Ele então disse a Ali: por que você não os virou antes do calor
para que não queimassem? Ele estava empenhado em proteger as crianças do mal dos humanos e dos djinns. Bukhari narrou que o mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: mantenha seus filhos próximos a você, quando jantar ou jantar, pois os demônios se dispersam amplamente. A bondade é uma decoração e um método de educação. Vou encerrar esta sessão com 2 histórias. A primeira história é narrada por Imam Ahmed, uma história do profeta. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Indo para uma refeição a que havia sido convidado com alguns companheiros, o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, encontrou Hussein e alguns garotos brincando. Então ele queria levá-lo, mas o menino se recusou a ir com ele, e afastou-se e voltou-se até o profeta. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. O profeta fez rir até que conseguisse levá-lo. Bom, a segunda história é incorporada pela beleza da bondade no tratamento com os jovens. Anas bin Malik narrou que o mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, tinha o melhor caráter. Um dia ele me enviou uma missão e eu disse: juro por Alá, não irei, embora sentisse obrigado a fazer o que o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, me pediu para fazer. Ele foi ao mercado e viu alguns meninos brincando. De repente, o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, colocou a mão nas minhas costas e disse: Anas, vá onde eu disse para ir. Eu disse: sim, ó mensageiro de Alá. Então, a domesticação gentil e bondade pode ser eficaz com crianças errantes e é uma pérola de educação que vale a pena contemplar e ampliar.